Olá turma, aqui é o professor JB, estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar relações trigonométricas no triângulo retângulo. Composição do triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele é formado por catetos e por hipotenusa. E o que são os catetos? Eles são os lados do triângulo que formam o ângulo reto, que formam um ângulo de 90 graus. Ou seja, esses dois lados aqui são catetos, porque eles formam um ângulo de 90 graus. E o que é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é o que está na frente do ângulo de 90 graus. E a hipotenusa ela vai ser também o lado maior do triângulo retângulo. Relações trigonométricas do triângulo retângulo. As razões trigonométricas são as relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. As principais são o seno, o cosseno e a tangente. Observe esse triângulo que nós temos aqui, um triângulo retângulo porque ele forma um ângulo de 90 graus, e esses dois lados do triângulo que formam um ângulo de 90 graus, nós iremos chamar eles de cateto. E esse lado maior que está oposto ao ângulo de 90 graus vai ser a hipotenusa. Observe esse ângulo que nós iremos chamar, representar pela letra grega θ. Então, o ângulo oposto o lado oposto ao ângulo θ é esse daqui, o que está na frente dele. Então, esse aqui vai ser o cateto oposto, porque esses dois lados são catetos. E o cateto, e esse outro lado aqui é o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, esse é o cateto adjacente, esse é o cateto oposto, e aqui vai ser a hipotenusa. O cateto oposto é o que está na frente, e o cateto adjacente é o que fica do lado do ângulo que eu representei aqui. E o seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, seno do ângulo θ vai ser o cateto oposto, vai ser esse lado, dividido pela hipotenusa, que é esse outro lado aqui. Então, cateto oposto a gente vai representar pela letra CO sobre a hipotenusa representado pela letra H. E o cosseno vai ser o cateto adjacente. O cateto adjacente, nesse caso aqui, vai ser esse lado, cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é esse lado aqui, o lado maior. E, por último, nós temos a tangente, né? Lembrando que cateto adjacente vai ser o CA sobre o H, que é a hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto, vai ser esse cateto aqui, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser esse lado aqui. E ele vai ser representado, na forma de divisão de CO, a tangente vai ser o CO dividido por CA. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui nós temos um triângulo, um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Um lado mede 5, um lado mede 3 e outro lado mede 4 centímetros, certo? E aqui nós vamos representar esse ângulo, vamos chamar ele de alfa. E eu quero o seno, cosseno e a tangente desse ângulo alfa. Como é que eu vou fazer? Olha, o cateto oposto ao ângulo alfa é o que está na frente. Então, o cateto oposto vai ser esse lado aqui, está na frente, Então, o lado que está oposto ao ângulo de 90, o ângulo alfa, nós iremos chamar de cateto oposto. E esse lado aqui, que fica embaixo, encontrando o ângulo de 90, o ângulo alfa, nós chamamos de cateto adjacente, certo? O cateto oposto é o que fica na frente do ângulo e o que fica aqui abaixo nós chamamos de cateto adjacente. E esse lado que ele é o maior, nós iremos chamar de hipotenusa, o que vamos representar pela letra H, certo? Então, o que está oposto ao ângulo de 90 graus, esse ângulo é de 90, e ele é maior, então é a hipotenusa. Então, para calcular o seno de alfa, nós iremos fazer cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo alfa é 3, cateto oposto, a hipotenusa é 5. Então, o seno de alfa vai ser 3 dividido por 5, certo? Cateto oposto é 3 e a hipotenusa é 5. O próximo é o cateto adjacente, o cosseno, que vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso, o cateto adjacente ao ângulo de 90 vai ser 4. Então,
vai ficar 4 dividido pela hipotenusa, que é 5. E por último, a tangente de alfa, que vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesse caso, o cateto oposto ao ângulo alfa é 3 e o cateto adjacente é 4. Então, é só dividir 3 por 4. Então, aqui nós temos a tangente de alfa.